então, família, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversa com Todos. Como habitual, estamos aqui na Casa da Juventude, no bar do Grupo Riquelme. Para você que está lá em casa, subscreva-se em nosso canal do YouTube, Cloud Music TV, Facebook, Cloud Music e no Instagram, Cloud Music 24. Dizer que este programa tem um patrocínio oficial da empresa Casuelele CFC, uma empresa que atua na área de prestação de serviço e comércio. Para você que está lá em casa e deseja saber os serviços que a Casuelele presta e oferece para o público, é só entrar em contato através dos contatos que passam no rodapé deste programa. Esse programa também tem um apoio do Grupo Riquelme, eles que são responsáveis por este espaço aqui onde nos encontramos neste exato momento. Então, hoje temos um convidado que gosta de falar de saúde, e saúde é bom para todo mundo, porque sem saúde não conseguimos fazer o que nós bem intencionamos fazer. Sem mais delongas, meu convidado, por favor, apresenta-se lá em casa. Olá pessoal, eu sou Edgar Sec, sou médico e escritor e estamos hoje aqui para falar de um tema bastante interessante. Hoje falaremos sobre doenças transmitidas pelo beijo. Ok. Então não percam. Ok, esse é o nosso tema de hoje, doenças transmitidas pelo beijo. Para você que está em casa e gosta de dar um bom beijo, preste atenção nesta entrevista. Então, sem mais delongas, meu convidado, acho que faltou falar alguma coisa. Faltou falar para o pessoal que também é influencer digital. Ok, na verdade já criamos conteúdo há um tempo e temos perfil no Facebook Edgar Sec, no TikTok Edgar Sec 2023 e no YouTube Edgar Sec. Vá lá, subscreva-se também no nosso canal e vai aprender muito sobre saúde. O nosso prazer é que todo mundo esteja informado para que possamos prevenir então algumas enfermidades. Ok, antes de nos entrar em nosso tema, gostava de saber da parte do doutor, qual foi o processo para se tornar um médico ou de onde saiu a paixão? Bem, na verdade a ideia nasceu faz muito tempo. Primeiro eu tive alguns sonhos, comecei com o desejo de ser jogador de futebol, depois artista plástico e depois me inclinei mesmo na arte das ciências. Estava a fazer físicas e biológica, comecei com biologia, a seguir na faculdade, mas tinha um interesse em tratar pessoas, por isso tive de largar a biologia como ciência para fazer a medicina, porque é um grande prazer cuidar de vidas. Ok. E há quem ainda acha que por ter uma formação diferente no médio, não é possível fazer uma formação ligada à saúde do ensino superior. E isso muitas vezes tem matado o sonho de muitos jovens cá no nosso país. O que tem a dizer para essas pessoas? Bem, é verdade que existem algumas cadeiras que possam vir a nos ajudar a dar equilíbrio naquilo que pretendemos fazer no superior, mas vamos dizer que existe uma dependência intrínseca àquilo que está dentro de nós, isso que possa vir a nos capacitar para fazermos o que realmente desejamos, independentemente daquilo que fizemos no médio. A propósito, eu tive uma colega que é uma das melhores médicas que eu conheço, que fez matemática no ensino médio. E no ensino superior fez medicina, é uma das pessoas que eu tenho muita admiração e é uma profissional de excelência. Então isso é relativo, quer dizer que existem aquelas pessoas que podem ter dificuldade no processo adaptativo, mas outras, de certeza, que com empenho conseguem dar volta à situação e se tornarem um bom profissional. Olha, eu não sei se agora vamos entrar já no nosso tema, ainda podemos falar de outras coisas. Fique à vontade. Ok. E já agora, como é que começou a carreira de escritor? Edgar Sec tem quantas obras lançadas? Edgar Sec escreve já há muito tempo. Nós também envergamos um tempo para arte musical. Nós tínhamos um álbum já produzido, só que depois me desvinculei e desde muito cedo nós fomos instruídos a escrever. Primeiro fomos instruídos na leitura e depois da leitura fomos inclinados na paixão pela escrita. Então quase todos na minha família escrevem e eu escrevo, vou dizer, há mais de 15 anos. E livros que eu tenho compilado são mais de 15. Mais de 15 livros? Mais de 15 livros. E agora o publicado está ao Pensar Grande, que é um dos
vamos dizer, dos últimos que eu escrevi. E por que lançou já o último em vez de ler livros? Bem, Pensar Grande é um livro de reflexões motivacionais. Eu acredito muito no potencial das pessoas. Eu não consigo olhar para alguém e dizer que não, essa aqui não tem nada. Eu procuro sempre enxergar o que a pessoa pode dar. Talvez está numa posição que não lhe convém, mas ele pode ser muito útil em outro lugar. Então, é olhar para a capacidade que as pessoas têm de dar aquilo que há no seu interior. Então, por isso, lancei o Pensar Grande. Na verdade, poderia lançar As Feridas de um Médico, mas aconselharam-me a não lançar. Este é um livro que vai trazer uma certa revolução ou convulsão no mercado, porque fere um pouco o sistema de saúde que nós vivenciamos do país já. E sabemos que o nosso país é um pouco burocrático quanto a essas questões, por isso decidi lançar primeiro o Pensar Grande, volume 1, porque tem o volume 2 e o volume 3 já está tudo escrito. Já está tudo escrito. Então, no tempo certo, vamos ver se publicamos outras obras e outras tem livros de poesias, livros voltados à religião, então são vários livros já completados. Então, praticamente tu escreves de tudo um pouco? De tudo um pouco. Só romance que nunca me inclinei, mas é mais voltado à religião, motivação e também contos e poesia. Ok, e nessa cena de escrever livro, qual é o processo que tem passado, né? Como é que fazem para ver ideias, escrever, não, vou meter isso, vou meter aquilo, como é que tem sido esse todo o processo? Olha, eu dou graças a Deus que tenho uma mente muito fértil, que tudo me inspira, tudo que eu vejo me inspira. Uma folha que caiu, isso me inspira alguma coisa. Olhar alguém a passar por uma situação me inspira. Por isso que parece que tenho sempre alguma coisa para fazer, para mostrar ao público, porque eu consigo relacionar o meu dia a dia com a minha vida artística, com a minha vida como médico, a minha vida como cristão. Então tudo tem uma certa repercussão na minha vida e eu procuro transformar aquilo que eu recebo, né, com estímulos tanto visuais, auditivos, e consigo depois transmitir para outras pessoas numa versão ao meu estilo. Ok, deu para entender, E quanto à medicina, qual é a área que o doutor Edgar Segue se enquadra? Está há quanto tempo também como médico? Estou agora há 5 anos como médico. Eu a área que eu mais detestei na medicina era a pediatria. Essa é a área que eu dizia que jamais estaria. Hoje estou a terminar a especialidade em pediatria. Para mim é a única área que faz sentido na medicina. Então, para mim, cuidar de crianças é a coisa que mais do tempo acabou ganhei paixão. Okay. Então, hoje não me revejo trabalhar numa outra área, senão a pediatria. Ok, dá para perceber. Doutora Edgar, é nato de cá ou de uma outra cidade? Sou de Luanda, Kazenga. Ok. Mas estou no Kazengo há 5 anos. É missão de trabalho. Maio faço 6 anos. Não é missão de trabalho, é opção. Ok. Eu optei vir trabalhar cá, sim. Por quê? É estranho. No hospital, de referência, coisa do gênero. É estranho, mas eu ganhei paixão pela cidade, coisa que todo mundo diz que não tem nada. Eu gosto de lugares que não tem nada. Ok. Então eu gosto de desafios. E bateu o meu desafio. Então logo terminei, disse vou lá. Comecei aqui, contrato, e depois concorri, entrei e agora estou efetivo há 5 anos e gosto de trabalhar cá. Acredito que é possível dar o melhor para essa população e há muita gente já confinada em Luanda. Eu tenho de fazer o meu caminho aqui e fazer parte da história, onde a dizerem que a medicina aqui não tinha nada, mas agora tem alguma coisa e eu quero que o meu nome também esteja inscrito nesse livro. Ok. Antes de entrar em nosso tema, tem mais uma pergunta aqui. O que acha do sistema de saúde a nível local? Sistema de saúde, vamos dizer que está a progredir. Este é um problema conjuntural. Nós podemos falar do sistema de saúde da província, é a mesma coisa que estamos a falar do sistema de saúde do país, porque nós somos apenas uma fatia no bolo todo. E a vivência ou tudo que nós absorvemos do sistema nacional, então a repercussão que dá é aquilo que nós somos.
É um desafio, ainda falta muita coisa. Estamos muito atrás em relação às outras realidades, mas é possível fazer-se coisas melhores e hoje temos notado já algum progresso com a vinda do Hospital Geral, por exemplo, nós temos hoje a liberdade de enviar doentes críticos para uma unidade de referência, onde encontramos serviços diferenciados que não tínhamos antigamente. Era muito difícil mandar doentes para Luanda. E há aqueles casos tão críticos que o doente morre pelo caminho. Isso aqui, falando mesmo de paciente morrer pelo caminho, tem uma coisa que estamos a conversar na semana passada. Alguém questionou. Uma vez que estava um doente muito grave, imaginemos do local, por que em vez de parar no Hospital Geral, tragam mais até aqui, depois fazem mais uma guia de transferência para o Hospital Geral? Bem, isso aqui é uma questão de fluxograma. Nenhum hospital municipal deve referenciar para um hospital geral. Tem hospitais primários, secundário e terciário. E o hospital municipal é primário, tem o secundário é o nosso, hospital provincial, e o hospital geral é o terciário, quer dizer que é o último nível. Assim como o centro do SASA não pode mandar doente para o nosso hospital, o municipal não pode mandar para o geral. Então, o SASA, que é o centro, tem de mandar para o municipal. O municipal, quando vê que não tem resposta, tem de mandar para o nosso. Acho que é um processo muito longo. Mas é o fluxograma não nacional, isso é mundial, em toda parte do mundo funciona assim. Porque se não fosse assim, o que ia acontecer? É que doentes que poderiam ser vistos na base começam a ser vistos no topo. Então começa aquela confusão. O geral nós não mandamos qualquer doente. O geral é doente que a nossa estrutura não consegue dar resposta. Aí é que nós mandamos. Agora, imagine se nós abarrotamos, ou a população abarrota o hospital geral com doentes que não são críticos. Quando ter doente crítico nas unidades, o que é que vão fazer? Como é que vão fazer? Então, este processo é muito difícil explicar para as pessoas, mas é assim que funciona. Tá bom, deu para perceber. Já agora, vamos entrar em nosso tema. Para você que está lá em casa, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Cloud Music TV. Hoje temos aqui o Dr. Edgar Sec, ele que é médico, escritor e influencer digital. Já agora para entrar em nosso tema, Dr. Edgar Sec, nosso tema é doenças transmitidas pelo beijo. Pode explicar mais um pouquinho sobre essas doenças para o pessoal que está lá em casa? Bem, primeiro, quando nós falamos sobre beijo é uma questão de intimidade. Você não chega a alguém e vai dar um beijo para pessoa desconhecida. Quando você beija, tanto pela boca ou mesmo um beijo na testa, é um sinal de intimidade. É que as pessoas, infelizmente, não conhecem ou desconhecem que o beijo pode ser um veículo para a transmissão de muitas enfermidades. Algumas bem mais graves do que as outras, mas infelizmente as pessoas desconhecem, sobretudo crianças. As crianças não se beijam. Mas adultos temos a maneira de dar beijo nos bebês. Exatamente. O hábito de beijar visitou a criança, o outro começou com um beijo. E a história de muitas crianças que sofreram de doenças crônicas por causa da transmissão mesmo, ou pela transmissão do beijo. Mas eu queria aqui primeiro trazer um aspecto que eu acho fundamental. Quando nós estamos a falar sobre o beijo, já fiz referência que é uma questão de intimidade, mas para além da intimidade, né, o beijo também pode ser um reflexo afetivo. Sim. Quando alguém beija é porque há uma demonstração de amor, de carinho, de uma respeito, manifestação. E é uma manifestação de algum sentimento de nobreza. Mas precisamos, de certeza, ter aqui alguma cautelazinha, sobretudo aquelas pessoas que têm diversos parceiros sexuais. A probabilidade dessas pessoas, se passarem infecções, algumas simples, outras graves, são muito altas. Primeiro, quando nós falamos sobre as doenças transmitidas pelo beijo, existem aquelas doenças que são de características, vamos dizer,
por hábito. Eu sei que a comunidade que nos assiste não tem conhecimentos muito solidificados sobre saúde, então eu uso os termos mais simples possíveis. Fica bem fácil compreensão. Então, tem algumas doenças que são de causas virais, outras de causas bacterianas e outras de causas fúngicas. As virais são aquelas que são causadas ou transmitidas por vírus, e outras, as bacterianas, são causadas por bactérias e as fúngicas causadas por fungos. Primeiro vamos pela classe das doenças virais. Na classe das doenças virais, nós temos a mononucleose infecciosa. A mononucleose infecciosa é também chamada doença do beijo. Essa aqui mesmo é chamada a doença do beijo. O que acontece mais ou menos? Mononucleose infecciosa. A mononucleose infecciosa é transmitida... É exatamente essa. É transmitida por um vírus chamado Epstein-Barr. E a mononucleose infecciosa pode apresentar o paciente algumas pápulas, lesões na boca, no interior da boca, de cor esbranquiçada. Pode até se confundir com uma amigdalite, mas não é amigdalite. Dá febre, dá dor articular, fadiga. E a pessoa, em casos bem mais graves, pode também apresentar lesão a nível do fígado e do baço. Então, isto pode dar até rotura do baço, que é uma das principais complicações da mononucleose infecciosa, ou também chamada doença do beijo. Se é um beijo, tem essa todas as doenças. E há outras coisas mais intimistas que temos feito com as nossas parceiras. Claro, quer dizer que a cada passo que damos, a preocupação é maior. Mas ainda sobre o beijo, para além do Epstein-Barr, nós temos também a herpes labial. Candidíase. Temos a candidíase, essa já é fúngica. Só nas virais temos a herpes. A herpes geralmente é caracterizada por uma lesão no lábio. Parece que tem uma lesãozinha, dá uma dorzinha, um desconforto, comichão. A herpes. Primeiro é que a herpes é uma doença crônica. As pessoas dizem, não tinha herpes e passou. Não, a herpes não passa. A herpes pode se manifestar e depois ter um período de desaparecimento, mas não quer dizer que a pessoa está curada da herpes. A herpes é uma infecção crônica. Teve herpes uma vez, terá herpes outra vez. Muitas vezes nós não sabemos o tipo de doença que nós tivemos, porque há quem talvez já beijou muito, bem conferidas no lábio, essas coisas aí, não sabe que não é uma infecção. Exatamente, e a herpes se manifesta sobretudo com lesões a nível dos lábios, e essas pessoas, o cuidado que se deve ter é maior ainda, porque não pode ter contato com crianças. Quando as crianças são transmitidas as herpes, elas podem levar a um processo infeccioso tão grave, causando uma meningite bacteriana ou uma meningite cerebral. Meningite, estamos a dizer que é inflamação do cérebro, que é só por um beijo. Só por causa da transmissão pelo beijo. A herpes pode levar a uma meningite, que é a inflamação do cérebro, uma lesão causada pelo vírus da herpes. E isto pode levar a lesões irreversíveis à criança, e há casos de crianças que têm PCI, paralisia cerebral infantil, não desenvolvem os órgãos, não andam, não falam, e têm várias complicações pelo resto da vida por causa da transmissão desta infecção por meio do beijo. Há histórias de crianças que foram beijadas e desenvolveu-se uma herpes a nível dos olhos, uma herpes ocular, e ficou cega. Então quer dizer que o cuidado que se deve ter com crianças são mais redobrados. Por que mais redobrados? São mais frágeis, assim como os idosos, as grávidas e os recém-nascidos têm baixa imunidade, o sistema de defesa deles ainda é fragilizado. Então tem de se ter mais cuidado com relação a essas crianças. Para além dessas infecções, né, já falei de duas virais. Sim. Ainda tem outras infecções virais, né? Porque aqui consigo ver que tem candidíase oral, uma coisa assim. A candidíase é fúngica. Papeira. Esses são sífilis. A papeira, que também é chamado catapora, né? Ou tem um outro nome, parotidite, que é a inflamação da parótida, é a glândula parótida. E geralmente você vê que em crianças há um aumento do volume da bochecha, porque a glândula parótida está inflamada, e aí que nós chamamos de papeira. As mães colocam cinza
Pepsodent, pasta de dente. Então, para elas, está a tratar a parotiditis. Então isso também surge por intermédio do beijo. Por causa muitas das vezes. O beijo é a principal. Saliva, não, a saliva infectada com o vírus da catapora é que faz com que haja essa manifestação. Então, na verdade, todo esse procedimento, dizer que estão a colocar cinza, pasta de dente, aquilo não faz nada. É uma doença autolimitada, uma infecção autolimitada que o organismo por si mesmo consegue dar resposta e depois desaparece. Então, o que as pessoas têm por consciência é que a cinza é que tratou. Quando não teve nenhum efeito lá. Agora, uma outra infecção, ainda viral, é a hepatite A. Hepatite A também transmite-se pelo beijo. Para além da hepatite A, tem as outras infecções virais. Temos a gripe. Sim, a gripe é a mais comum. É a mais comum, que é transmissível pelo beijo. Estamos a falar da Covid, é transmitida pelo beijo. Estamos a falar da tuberculose, essas já são bacterianas, é transmitida pelo beijo. E nas bacterianas nós temos duas que eu preciso chamar a atenção porque a incidência no nosso país é muito alta. Temos a primeira que é a sífilis. A sífilis não se transmite por intermédio de relações sexuais? Também pelo beijo. Até beijo também. Até o beijo também. A sífilis é uma infecção altamente agressiva. As pessoas, infelizmente, desconhecem as complicações da sífilis. Em recém-nascidos pode dar malformações, vamos dizer, congênita ou até mesmo algumas lesões que a criança nasce com ele, que pode complicar toda a sua vida. Pode dar cegueira, pode dar estrabismo, pode dar só a sífilis, sim. Por isso que é sempre importante os parceiros antes de pensarem em fazer o filho, terem os exames pré-nupciais, né? Antes do casamento. A Treponema pallidum, né? Que é a bactéria que causa a sífilis ou transmite a sífilis, é muito agressiva. Tem de se ter sempre o cuidado. Mas isso de fazer exames, muitas das vezes, os angolanos têm a cultura de fazer filho porque calhou, não porque estava nos planos. Então, naquele momento de se relacionar muitas das vezes, não estava nos planos e acontece. Agora, tem como evitar isso se antes de fazerem um filho, fazerem exames? Sim, passa por um processo de tratamento. Tem sim, a sífilis é tratável, mas quando a pessoa não faz o tratamento, as complicações podem ser o tratamento pode ser bem mais difícil. Quanto à questão de ter filhos e ser acidental, isso passa num processo de conscientização. Para nós mesmos, eu primeiro tenho de fazer filho, depois é que vou fazer o resto. Na nossa cabeça passa esse princípio. Mas hoje, como as coisas têm evoluído e há muita gente estudada, há necessidade de nós pararmos um pouco. Há muitas crianças que morrem vítimas de anemia falciforme. Sim. E os pais não sabem de onde é que veio a anemia falciforme. A anemia falciforme é porque o pai é portador e a mãe é portadora. Sim, acho que é a famosa coisa. Tem um nome mais comum. Celulose. Celulose. Então chamam de celuloso, porque não, como o meu filho vai ser celuloso, mas eu não tenho nenhuma doença. É que as pessoas não têm noção que é uma doença genética. E nós somos resultados, né, da combinação entre o pai e a mãe. E neste caso, o que é que vai acontecer? Se o pai é portador das células falciforme e a mãe também, a probabilidade de nascerem filhos com anemia falciforme são muito altas. E isso não tem cura? Não tem cura até agora. É uma doença genética. Tem matado muita gente. Muitas crianças morrem vítimas de anemia falciforme. Em países em que há tratamentos bem mais rigorosos, podem viver até 30, 40 anos, mas aqui a esperança de vida é até 15 anos. Quem chega até o 20 já é bônus. Então, por isso que é importante. Então, quando eu estava a falar sobre as doenças, né, bacterianas, falei da sífilis e também a tuberculose. A incidência de tuberculose no nosso país ainda é muito alta, porque a tuberculose é uma patologia que está diretamente associada à pobreza. Nós sabemos que... Mas o sistema de saúde em si também influencia para isso? Não, é que o sistema de saúde
ela acompanha o desenvolvimento do país. Ok. Não existe país desenvolvido que o sistema de saúde está debilitado. Ok. Então, o sistema de saúde é um reflexo de um país desenvolvido. Por exemplo, o país sério não tem cólera. Não, Se o país sério não tem, como que vai ter cólera? Então, aqui nós temos essas enfermidades por causa da pobreza, o estilo de vida. Sim. Lucala, por exemplo, semanalmente nós recebemos 2 a 3 casos de bebês com peritonite e perfuração intestinal. Isso tem a ver com o que, Por doutor? causa da água que bebem. Eles tiram Lá do também não tem rio, água, não tem água sim, tratada, água bebem potável. esse tipo de água. Quer dizer que há uma necessidade, essa necessidade que nós temos de melhorar em todos os aspectos. É verdade que também a questão cultural é muito forte. Sim. Algumas pessoas não tratam a água porque não querem tratar. Mas tratar de que forma, doutor? Tratar, por exemplo, tem a responsabilidade de ferver a água. Isso aqui pode até custar Sim. muito. Se custa muito, coloca a certeza ou lixívia, que é É aconselhável processo meter mais lixívia na água? Bem, a lexívia na água, embora não existam estudos muito profundos sobre essa questão, mas existe alguma comprovação que em cada litro de água colocar 4 gotas de lexívia, depois aguardar 30 minutos, isso pode ser uma água potável para o consumo humano. Não, mas porque nós sabemos que a lixívia é um tipo de químico que agride a saúde humana. Sim. Sim, então acredito que não seria bom também meter lixívia na água. Sim, isso aqui é relativo. Por isso que eu disse que não existem estudos profundos. O que a Europa, a América, países desenvolvidos fazem? Sempre que há um evento, eles levam anos de estudo para avaliar. Por exemplo, por que hoje nós utilizamos as vacinas? Ok. E as pessoas não têm resistência a fazer vacina, por exemplo, contra a febre amarela? Ok. Porque houve anos de estudos, comprovações e certificou-se que são vacinas seguras. O mesmo deve acontecer com a lixívia. Quer dizer que tem de ter estudos que comprovem. Em 1 litro d'água, 4 gotas, o que vai acontecer com as pessoas que vão usar durante 5, 10 anos? Será que vai ter alguma alteração, alguma complicação? Isso é que nós precisamos fazer. Infelizmente nós não estudamos e esperamos que todo mundo, o branco faz o estudo, a Europa faz o estudo, depois nos manda. Mano, tratando certo, não sei o que. E é importante dizer que Angola, os africanos são povos completamente, vamos dizer, não geneticamente, mas têm uma resistência diferenciada dos europeus, dos americanos, dos asiáticos. Existem questões que para nós é um problema sério de saúde pública, mas para eles quase que não tem repercussão. Da mesma forma que a Covid, eles esperavam que destruiria a África, mas nós parece que temos uma resistência natural contra a Covid. Então são aspectos que nós temos que balançar, que há coisas que para eles, há fármacos, por exemplo, antihipertensivos, que para os europeus não tem eficácia, mas para os africanos tem eficácia. E o que a nós faz bem, para eles não faz bem. Então, existe essa relatividade. Então, isso é importante sempre se levar em consideração. Primeiro é que a anemia falciforme é uma doença genética em que ocorre uma má formação das células vermelhas. Células vermelhas são redondas e côncavas. Nos doentes com anemia falciforme, elas são em forma de meia-lua. Quer dizer que há uma alteração na configuração e isso lhes leva a vários processos inflamatórios. Por quê? Porque quando são circulares, elas atravessam o vaso sanguíneo, depois se estreitam, passam suavemente. Agora aquelas têm, é como se fossem ganchos, se prendem no vaso, outra vez se agregam, bloqueiam o vaso. Quando bloqueiam o vaso, o sangue já não passa. E ele começa a sentir, se for no pé, vai sentir dor na parte que não está a receber sangue. E um dos reflexos que o organismo dá, quando não está a receber sangue numa região, primeiro é sensação de cãibra, por isso que quando apertamos um órgão, depois de algum tempo sentimos, parece que perdeu a sensibilidade ou dor. Então é assim que acontece com os doentes com anemia falciforme. Muitos deles até falam que não, tem dor dos ossos, não é mais dos ossos do que outra coisa. Muita dor no osso. A sensação de dor no osso é porque não há irrigação nesses órgãos. E para pessoas que sofrem dessa patologia, são aconselháveis a fazer exercício?
Pesados? Não, só exercícios leves. Até pessoas que são portadoras podem não perceber que são portadores, mas quando fazem exercícios tensos, eles percebem que têm uma ligeira dificuldade respiratória, ficam cansados. Então isso pode estar diretamente associado a pessoas portadoras. Ok. Mas não fugindo do nosso tema. Já estávamos a falar de tuberculose. Tuberculose. A Sim. tuberculose eu acho importante falarmos porque há muita pessoa, né? Nós sabemos que Kwanza Norte, quando falamos da cadeia de doenças transmissíveis, Kwanza Norte está no topo. Sim, sabemos. Entre as 3 províncias, por exemplo, com maior incidência de HIV, Kwanza Norte faz parte das 3 províncias. E há muita transmissão dolosa, tanto de infecções sexualmente transmissíveis, mas também a tuberculose, há muita gente de certeza que transmite mesmo só pelo beijo. Há pessoas que têm tuberculose e não fazem tratamento, há pessoas que têm tuberculose e ainda convivem com as outras pessoas que por meio da saliva, contato das gotículas, podem transmitir os outros. Então, esta é uma via também de transmissão. E a última infecção que eu acho importante realçar é a candidíase. Essa aqui é já fúngica, causada por um fungo. A candidíase, ela também deixa manchas, pápulas, lesões na boca, na língua, esbranquiçada. E estas lesões é uma descrição que o sistema de defesa está muito debilitado. Há muita gente que vive com infecções, ele, por exemplo, tem hepatite B e a imunidade baixou, porque os vírus, quando chegam no organismo, o trabalho dele é destruir o nosso sistema de defesa. É como se alguém, né, como um povo entra aqui, alguns guerreiros, eles quando vêm para destruir, primeiro vão destruir o quê? A unidade militar. Primeiro eles vão atacar, porque sabe, se eles não atacarem a polícia e os militares, poderão ser atacados. Vão ser atacados também. Então é assim que os vírus, as bactérias, os fungos fazem. Fungo não tanto porque eles não têm muita resistência, mas as bactérias e os vírus, primeiro é atacar o nosso sistema de defesa. Depois de destruir o sistema de defesa, eles ficam livres. Okay. Assim como HIV. HIV, sabem que ninguém morre de HIV, né? Nunca ninguém morre de HIV. Nunca. São as doenças que... Oportunista. O trabalho dele é só destruir as células de defesa e depois chama os outros. Olha, aqui tá tudo bem, podem entrar. Yeah? Ok. Agora, falamos muito bem dessas doenças aqui. Quais são os cuidados que devemos ter para evitar essas doenças transmitidas pelo beijo? Ok. Bem, primeiro, parceiros sexuais. Tenha um parceiro sexual. Dizem que os jovens não conseguem. É difícil. Jovens não podem ter só uma dama, mas é assim. Primeiro, quanto aos parceiros sexuais, toda pessoa que tem apenas um parceiro sexual está mais protegido de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo transmitidas pelo beijo. Também é importante fazer exame de rotina. Nós não temos cultura de fazer exame. Não só vamos fazer exame quando temos algo que E o homem, sobretudo o homem só vai mesmo ao hospital quando o órgão dele tem problema, porque todos os outros são acessórios. Cabeça está lhe doendo, não é problema. Tem problema no pé, não é problema, mas quando o órgão dele tem problema, aquele já que é o problema. Outra coisa. Aí já é que vai ao hospital, mas há necessidade de fazer-se exame de rotina. Há muitas infecções, sobretudo a sífilis. Sífilis pode dar várias complicações. Está com tosse há mais de 2 semanas, tem de fazer exame, prova de escarro, um raio-x. É sempre importante fazer esses exames para descartar a possibilidade de alguma infecção que possa se tornar crônica. Okay. Então, falando um pouco desse nosso tema aqui, tipo, quais são os exames obrigatórios que todo ser humano, em particular todo homem, deve fazer para evitar certas doenças ou infecções? É assim, quanto aos exames, né? Toda pessoa, casada ou não casada, que pretende casar, noivo, mas eu aconselho sempre, antes do casamento, é importante fazer um check-up, uma avaliação de algumas patologias que possam vir comprometer a vida, sobretudo da criança. Por que eu me refiro muito à criança? Talvez por trabalhar na pediatria, eu tenha um sentimento bem mais profundo sobre cuidados de criança. Eu sei o que as crianças passam. É muito doloroso você ver uma criança passar
com um problema agoniante quando os pais tinham a oportunidade de protegê-la. Então, sobretudo quando os pais é que transmitem estas infecções às crianças. Antes de se casar ou de contrair um matrimônio, a pessoa tem de fazer teste de hepatite B. É uma infecção silenciosa. Há crianças que nascem com hepatite B e depois aquilo se agudiza e depois pode complicar, levar a morte. Uma criança que nasce com essa doença ainda tem como por essa doença? Sim, a criança tem de fazer a vacina contra a hepatite B em 24 horas. Se não fazer depois de 24 horas, tem de fazer só 6 meses depois. Então, nesse caso aqui, toda mulher grávida é essencial que tem que fazer sempre os exames que o hospital obriga. Exatamente. Para saber se a criança tem essa doença ou não. Sim, primeiro a mãe, é que a mãe é o canal de transmissão. Sim. Então, a hepatite B, é importante fazer o exame de hepatite B. Há muita gente com hepatite B aqui no nosso recinto, no nosso ambiente. É que as pessoas, a hepatite B é silenciosa. Que ele vai vivendo 5, 10 anos, ele só está destruindo o fígado. Depois, quando assustar, porque teve uma recaída, quando chega lá, o fígado está completamente desfeito. Então, a hepatite B é importante. Fazer exames de hepatite B. A hepatite C também é silenciosa, mas é bem mais agressiva do que a hepatite B. Tem que fazer exame de sífilis, né, para ver se tem a infecção ou não. Tem de fazer o exame de HIV, que muita gente foge, mas é importante fazer. Uma pessoa seropositiva, sabemos, por exemplo, entre o homem e a mulher tem mais probabilidade de contrair HIV num sexo desprotegido do que o homem. Mas isso não descora a possibilidade do homem se infectar também com HIV num sexo desprotegido. Então, tem de fazer esse exame, porque esta infecção, o homem transmitindo à mulher, a probabilidade da mulher infectar o bebê são muito altas. Então, são essas. E, por fim, o exame de eletroforese de hemoglobina, onde vai se determinar se o pai é portador ou não da anemia falciforme e a mãe também se é portador ou não da anemia falciforme. Por que é importante fazer isso? Aqui no Kwanza Norte, eu não sei se a questão cultural, como é que é. Eu estava a fazer o estudo, mas voltado às crianças que são portadoras e não os pais. Provavelmente houve casamentos de consanguinidade. Consanguinidade o que é? É casais que têm a mesma linhagem genealógica. Quer dizer que casou com o primo, casou com a prima, casou com o tio, casou com... E é muito comum existir em casos de anemia falciforme. Esse tipo de relacionamento? É assim, é que se numa família são portadores, quando casarem, a probabilidade de terem filhos doentes são muito altas. Por terem já uma relação familiar, um laço familiar. Não, é que, imagina, o teu pai é portador, a tua mãe é portadora. A probabilidade dos teus irmãos serem portadores são muito altas. Muito alta. E se o irmão do teu pai também é portador, e a mulher dele também é portador, a probabilidade dos filhos, dos teus primos serem portadores é muito alta. Agora, um de vocês decide casar com uma das primas, a probabilidade de nascerem filhos doentes é muito alta. Então, por isso que é importante, aqui em 3 meses, eu consegui identificar 450 crianças. Em quantos meses? 3 meses. É dado assustador, nem em Luanda tem dados assim. 450 crianças portadoras. Nem portadoras, doentes com anemia falciforme. Esses são os doentes. Só em 3 meses, quer dizer que ainda tem mais crianças. Eu nem precisei divulgar isso aí, era só passar a palavra. Se encontrares alguém com anemia falciforme, traga aqui, eu vou cadastrar. E foram dados assustadores. Esses são os doentes. De certeza que em casa tem outros portadores, também. Porque há famílias que dos 5 filhos todos são falciformes. Então são dados muito assustadores. Por isso que não podemos ignorar a necessidade de fazer os exames pré-nupciais. Agora, para essas pessoas que são portadores de anemia falciforme, tem algum cuidado especial para além de fazer exercícios pesados ou levantar coisas pesadas? Tem. Tipo, em questão da alimentação, coisas do gênero. Primeiro, a hidratação é importante. Hidratação é muito importante.
tem de beber muita água, beber mais água do que o normal, beber muitos sumos naturais, porque quanto mais água tiverem na circulação, melhor para evitar que haja bloqueio. Ok. Tem de alimentar-se com muitas fibras, alimentos ricos em fibras. Estamos a falar de frutas, mamão, banana, melancia, todas essas Acho que a, frutas. a mandioca também contém fibra, não? Tem sim, quase Sim. todos os produtos naturais têm fibra. Agora, o que há muitos tabu que não podem comer feijão, que não podem. Ei. Isso aqui é tudo história, mas tem de comer de tudo. Um pouco. Ok, deu para perceber. Agora, os exames que o doutor acabou de citar, esses exames aí atrás, são grátis ou são pagos? Porque muita gente não tem a cultura de fazer exame por falta de dinheiro. E tem uma circular também que está a falar que agora as consultas, coisas do gênero, já não Breve serão mais serão grátis, pagos, serão sim. pagas. Serão comparticipadas, na verdade. Ok. Não pagas propriamente. E para essas pessoas que não têm dinheiro, vêm das zonas suburbanas, coisas do gênero, como é que vão fazer? Essa é uma pergunta muito difícil de Sim. responder. Mas até aqui, até agora, tudo foi grátis nos hospitais. As pessoas não fazem exames Quer dizer, não é nada. por questão mesmo de cultura. Na cabeça dele não lhe entra, eu não estou doente, vou lá só. Há uns que dizem até gozam, vou no hospital e Procurar doença. Yeah. Então, quer dizer, jovem estudado, na cabeça dele está a perguntar, eu assim mesmo vou fazer teste de HIV, mesmo procurar Tá fazendo doença. Mas pessoa que estudou, jovem mesmo, bom, né, em condições normais, não pode fazer exame porque... Colega, já viu que essa cultura de fazer exames? Ok, muito obrigado. Bem, para esses casos é sempre bom o aconselhamento. Tem a questão do aconselhamento genético e o aconselhamento médico. Ok. É assim, para cada gestação, casais portadores, para cada gestação tem 25% de nascer bebê com anemia falciforme, 25% nascer bebês sem traços falciformes saudável e 50% de nascerem bebês portadores. Agora, quem determina a genética, isso são probabilidades genéticas. Mas se vai nascer doente ou não, já não depende de nós. É a genética que se autocomanda. Ok. Existem casos, eu conheço família que, não, vou fazer só isso aqui porque o primeiro já saiu falciforme. Fez o segundo, falciforme. Não, esse terceiro não vai sair. Terceiro, falciforme. Não. Então quer dizer que é a genética que determina. A estas pessoas nós aconselhamos que existe essa probabilidade. Se Deus lhe permitir, pode nascer um doente, um bebê sem traços falciformes saudável, ou se Deus permitir também, pode nascer um bebê com traços falciformes, que é portador, ou mesmo um bebê doente. Tem sempre 3 probabilidades num único filho. E isso aí é questão da decisão do casal. Há casal que já não, por exemplo, tem um que tem 3, os 3 são falciformes e eles decidiram não fazer mais filho, porque esperavam que um deles não fosse ou 2 deles não fosse. Então, E se trocarem de parceiros? troca de parceiro Tipo, como? se envolver com alguém que não tem nenhum traço de falciforme. Mas Não sei que a filho não é parceira, dele. tipo, a parceira só é que tem traço, ou a parceira é que tem traço, se envolver nos dois. A probabilidade de vencer um neném com anemia falciforme é muito Mas o filho já reduzida. não é dele. Entende? Tem de se separar ou querem mesmo. Não, separa mesmo. Vou deixar minha parceira, ok, vou pegar uma outra sim. parceira, vai me fazer filho. Sim, Também não vai ficar sem filho. existem casos de casais que são portadores e descobriu-se nos exames pré-nupciais, lhes foi informado que vocês provavelmente vão nascer filhos com anemia falciforme e eles, por livre e espontânea vontade, decidiram separar-se para não terem filho nessa condição. E quem é portador e vai se relacionar com alguém que não tem traços falciforme, que não é portador, esta pessoa é impossível nascer bebê falciforme, somente bebês saudáveis ou bebês com traços falciformes. Ok, essa era a dúvida. Agora, doutor, tem uma história de uma jovem que eu conheci. Ela nasceu bem. Desde os primeiros dias de vida até aos seus 18 anos. Depois ela começou a adoecer. Começou a ficar doente. Levou acho 2 ou 3 anos sempre a adoecer. Viagem daí. Associavam isso ao que mandismo, neotradição, essas todas as coisas aí. Mas depois, no final de tudo, lhe disseram que a vossa filha é portadora de anemia falciforme. Só que o pessoal, a família da moça, não acreditou. Por quê?
Porque eles alegavam que a menina nasceu muito bem. Então, como é que dos primeiros dias de vida até os 18 anos estava tudo bem, depois começou a adoecer bastante, então a falar que sofre de anemia falciforme? Qual é a situação? Qual é o cuidado que deve se ter em conta quanto a esse caso? Bem, é assim, quanto à anemia falciforme, quando o bebê nasce, Sim. em alguns hospitais, sobretudo em Luanda, fazem um teste do pezinho para determinar se o bebê é falciforme ou não. Pezinho. Teste do pezinho. Tem na planta do pé mesmo, no final, ao lado do calcanhar de baixo, picam e depois, não sei se já viu num caderno branco, para tirar o sangue. Sim, aquele é o teste do pezinho. Aqui não fazem? Não, infelizmente aqui não. Não sei se no geral já fazem, mas aqui não. Aquilo é para ajudar a determinar se o bebê é falciforme ou não. Por que os bebês falciformes nascem bem e depois é que complica? É o seguinte, há um mistério nisso. Todo bebê quando nasce, até os 6 meses, quase todo o sistema de defesa que ele tem pertence à mãe. Todas as células sanguíneas pertencem à mãe. Só depois dos 6 meses é que ela começa a produzir o que lhe pertence. Então, durante os 6 primeiros meses, o que vai acontecer? Se a mãe é portadora, então ela vai produzir as células, umas boas, outras mais, ou falsizadas, como se diz tecnicamente. E ela não vai ter crise. Mas depois dos 6 meses, aí começa a produzir as suas próprias células. Como o sistema genético dela está configurado para produzir células falsizadas ou células falciformes, então só vai produzir células falciformes. E ao produzir células falciformes, o que vai acontecer? Ela vai ter inflamação nas articulações. A inflamação nas articulações, ela pode ter febre, síndrome doloroso, qualquer toque, mínimo toque lhe dói. Então o corpo fica dorido, gente. Muito dorido. Elas começam com dor. Há crianças que ficam com dores 3 dias, 4 dias. É dor insuportável. Para além da dor insuportável, em homens há uma complicação, né, que é chamado de... qual é o nome agora? Não me ocorre. Mas é que a criança, ela fica ereta. Fica ereta. Nós temos um nome técnico. E ela pode ficar assim durante 3, 4 dias. Ereta. Não tem prazer sexual, mas está ereta. Mas com dores. Muita dor. Muita dor. Eu me esqueci agora o nome técnico, mas isso é comum em crianças com anemia falciforme. Sobretudo os rapazes. É um processo muito doloroso. E há casos de adultos que já morreram mesmo por causa disso. Deu para perceber. Voltando um pouco no nosso tema sobre doenças transmitidas pelo beijo. Eu tenho aqui uma ideia. Será que essas doenças também não são transmitidas pela falta de higiene dos parceiros? Também pode ser pela falta, mas outras mesmo já está na saliva, já anda na saliva, você não tem como controlar mais. Porque eu me percebi aqui que através do beijo é possível também transmitir a cárie dentária. Sim, a cárie dentária isso é mais higiene. Mas a sífilis não é mais higiene. Isso aqui é sexo desprotegido. Contraiu, depois na saliva transmite nos outros. Tuberculose não é mais higiene. Tuberculose é infecção pulmonar. A candidíase pode estar associada a mais higiene, mas também a um sistema de defesa debilitado. Gripe não é mais higiene. Gripe é uma infecção bacteriana ou viral. Então a catapora, ainda temos a varicela, também pode se transmitir pelo beijo. Então são infecções virais que não estão totalmente relacionadas ou diretamente associadas à higienização bucal. Então, doutor, acho que vamos fazer um pouquinho do nosso tema de novo. Se o beijo acarreta essa todas as doenças, e para aqueles casais que têm uma intimidade sexual, tipo fazer preliminar, essas coisas do gênero, quais são as consequências também que podem ter em pegar a boca, meter nos órgãos genitais da menina ou do rapaz? Bem, é assim. A probabilidade de se contrair infecções são muito mais altas. Por que são muito mais altas? Eu acho importante falar sobre isso porque
As bactérias, por exemplo, da boca são diferentes das bactérias dos órgãos genitais. Quando as bactérias dos órgãos genitais são transladadas para a cavidade oral, a probabilidade de ocorrer uma infecção é muito alta. Então, tem de se ter sempre esse cuidado e evitar este contato, porque isto pode levar a problemas muito sérios. Há pessoas que já contraíram várias infecções que são do fórum ginecológico ou dos órgãos reprodutores ou sexuais, mas tem este problema noutras regiões porque foram buscar problema de uma área, levaram para outra. Mas fazendo isso, então, as doenças, comparando as duas, essa de meter a boca nos órgãos genitais e o beijo, essa cena de meter a boca nos órgãos genitais chega a ser mais perigosa em relação ao beijo? Quer dizer, mais perigoso não, tem os seus perigos também. Da mesma forma que há perigo no beijo, a mononucleose infecciosa não é muito comum, as gripes são comuns, isso pode se transmitir com facilidade, mas existem as infecções, vamos dizer, a candidíase pode ser muito comum. Por exemplo, alguém que tem uma candidíase, geralmente as candidíases está associado mesmo associado a pessoas que têm essas práticas, né? Nos preliminares, o uso da língua do parceiro pelo canal vaginal e aí adquirir a candidíase. É muito comum. Ok, dá para perceber. O meu conselho é que, primeiro, a probabilidade de transmissão de doenças são grandes. Agora, se a pessoa se sente confortável e dá mais prazer, é como diz, né? Aquele que procura sarna tem que ter unha. Então é assim. O recado é dado que possa advir algumas enfermidades por essas práticas. Mas cada um tem a liberdade, porque às vezes nem as nossas palavras podem influenciar positivamente. Se a pessoa puder parar, pare. Mas aquele que não deseja, depois arcar com as consequências. Ok, doutor. Então, tem mais alguma coisa que podemos falar, doutor? Não. Um conselho para a pessoa que está lá em casa, deixar contato com redes sociais para quem... Conselhos, vamos lá, conselhos. Como eu disse que eu sou muito apaixonado pelas crianças, não beijem crianças. Quando vão visitar alguém, evitem o máximo possível. Abrace, põe no colo, mas evite beijar crianças. As crianças estão muito vulneráveis, sobretudo nos 3 ou 6 primeiros meses, em que a imunidade delas ainda é muito baixa. Por isso é recomendável mesmo evitar este contato. E isto pode, caso surja alguma infecção, pode complicar e comprometer a vida deste bebê. Há casos de bebês que perderam a visão por causa de uma herpes. Há casos de bebês que tiveram uma paralisia cerebral infantil devido a uma meningite causada pela herpes ou até outros vírus. Então, todo cuidado é pouco. Dá para perceber. Pessoal, para vocês que estão lá em casa, se inscreva-se no nosso canal do YouTube, Cloud Music TV, Instagram, Cloud Music, e no Facebook, Cloud Music. Dizer que este programa tem o apoio da Caso LL CFC, uma empresa que atua na área de prestação de serviço e comércio. Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Edgar Sec, ele que é médico, é escritor e também influencer digital. Dr. Edgar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. Tamo juntos. Ok, obrigado. Sei que minhas tristezas são só